Olá, seja muito bem-vindo ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos e o resultado para o seu cliente é logo no primeiro atendimento. Ficou curiosa? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como o método da massoterapia podal pode transformar você, massoterapeuta, ok? O meu nome é Alessandra Marcelino, sou criadora do método da massoterapia com os pés, a masso podal, e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o método da massoterapia. Como ele é formado, de que forma a gente tem que seguir ele para que nós, massoterapeutas, sejamos muito bem reconhecidos e remunerados pelo nosso entendimento sobre os métodos, as técnicas. Então vamos lá. O que é o método da terapia podal? Ele é eu vou falar que ele é um método, um compilado, ele é um compilado de técnicas com princípios da massoterapia ayurvédica, da massagem ayurvédica, da massoterapia clínica, dos pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. É um método que veio fazer com que você, massoterapeuta, poupe as suas mãos e utilize os seus pés como a sua principal ferramenta de trabalho. Isso é interessante e eu vou te explicar por quê. Cada técnica, e eu digo o porquê, porque somando os conhecimentos, a gente vai ver que existem técnicas que valorizam muito o nosso atendimento. E o método da terapia podal, ele é assim mesmo. Então, vamos lá. A massagem ayurvédica é uma técnica indiana e ela tem uma abordagem da massoterapia e é indicada para restabelecer o equilíbrio do corpo como um todo. E promove também as melhorias do nosso estado físico e do estado mental das pessoas. Olha que magia que tem a massagem ayurvédica. Ela é um dos componentes que o método da terapia podal está incluso dentro do método da terapia podal. E vejamos, a massagem ayurvédica, ela é uma medicina alternativa e ela foi desenvolvida na Índia. E a palavra Ayurveda, ela significa em sânscrito a ciência da vida. É lindo, né? Tem até uma filosofia em cima disso. Eu adoro. E a massagem, ela também é conhecida como massoterapia. Veja que mais um componente dentro desse método maravilhoso, que é o método da terapia podal. Então, a massoterapia é uma prática ou uma terapia de aplicação de força, de compressão, de vibrocompressão, tudo isso sobre partes do corpo, como as costas, as coxas, os braços, enfim, em cada parte do corpo a gente pode fazer isso, estimulando a circulação sanguínea, a mobilidade e a elasticidade. E também tem um alívio de determinadas dores corporais, dores crônicas, eu diria, traumas físicos, alivia também as tensões musculares, tensões mentais, e também vem, com tudo isso, vem o alívio da ansiedade, porque nós mexemos em partes delicadas do corpo do nosso cliente. A musculatura, ela tem o poder de soltar e estimular toda essa vibração, essa circulação. Quando a gente consegue isso, a melhora já está a caminho.
Então, vamos lá. O método da terapia podal, você vai utilizar o peso do seu corpo. Veja bem, você utiliza o peso do seu corpo e os seus pés, e aí os pés, eles adquirem formas inusitadas, eles são funcionais. Por isso que o resultado, quando eu falo que o resultado é logo no primeiro atendimento, porque nós temos um compilado de técnicas, né? E quando você faz a junção desses componentes, dessas técnicas, o resultado é logo no primeiro atendimento. Por quê? Se você venha comigo, raciocine. Se você aprende um método onde você recebe o cliente e através da avaliação, porque avaliar, ela é uma arte, então, através da avaliação, você sabe que naquele ponto a dor dele existe. É ali o negócio. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai usar de vários meios para melhorar a dor do nosso cliente. Então, se você achar que aquele segmento ele precisa ser alongado, você utiliza o alongamento do yoga. Se na sua avaliação ficar determinado que aquele segmento ele precisa relaxar, então a gente vai usar as técnicas da massoterapia clínica. E assim por diante. Tem também, no mesmo método que nós vamos estudar agora, são os pontos de acupuntura, porque os pontos de acupuntura, eles são muito especiais e eles também são conhecidos como os meridianos. Eles são locais específicos no corpo em que se pode liberar o fluxo de energia acumulada naquele segmento, sendo que esses pontos, eles passam várias terminações nervosas. Aí é que está o negócio. E também junto com isso, com esses pontos, passam também fibras musculares, tendões, ligamentos e articulações. Então, se você for fazer uma manobra, lá na avaliação você escolheu fazer uma manobra que favoreça o relaxamento daquele segmento, você pode escolher um ponto de acupuntura, um meridiano e seguir fazendo toda a manobra ali. E tudo isso a gente pode fazer com os pés. Acredita? Quando você utiliza os pés, você poupa as suas mãos, que elas são delicadas. Elas servem para uma boa avaliação. Quando você utiliza os pés como sua principal ferramenta de trabalho, você está guardando energia dos membros inferiores para fazer outras manobras mais específicas. Então, se ali na tua avaliação você escolheu que aquele segmento precisa ser liberado, fazer com que as fibras musculares, os tendões, os ligamentos melhorem, você vai utilizar os pés. E falando nos pontos de acupuntura, de forma geral, existem 12 principais pontos, 12 principais meridianos que eles estão relacionados com o pulmão, o baço pâncreas, o coração, rins, fígado, intestino grosso, também tem o estômago, o intestino delgado, bexiga, vesícula. Então, imagine você, em um método, você conseguir mobilizar um segmento onde você vai pegar fibras musculares, tendões, ligamentos, mas também canais energéticos, meridianos. Você vai trazer todo esse benefício para o seu cliente em questão. Demais isso, né?
Quando eu comecei a montar esse método e a pesquisar cada vez mais e estudar, fazendo pós-graduações, eu me beneficiei demais, porque o meu cliente chegava e com uma queixa, e eu, através desses conhecimentos, conseguia melhorar a queixa dele e a queixa principal e amenizar outras que ele nem sabia que tinha. Então, o benefício era logo no primeiro atendimento, e junto com isso, a energia que a pessoa começa a circular no corpo dela. Tudo isso, o método da terapia podal, ele vai fazendo com que a pessoa, ela melhore a cada dia ela consiga restabelecer a saúde dela. Incrível, né? Eu adoro. Então, esse método da terapia podal, ele mescla, veja bem, é um método que mescla procedimentos da massagem tradicional com posições do yoga. Lembra quando eu te falei que se você quiser aumentar a mobilidade de algum segmento que na avaliação ficou claro que aquele movimento vai ser importante para o teu cliente, você utiliza as posições do yoga, que são os alongamentos. Ou seja, você pode fazer os deslizamentos, os amassamentos e as pressões, tudo isso fazer com os pés, estimulando a circulação e aquecendo a musculatura e as articulações. Incrível, né? Aí sim, preparando o corpo para as trações, as torções que você pode fazer com as mãos. E tudo isso baseados nas posturas do yoga, nos asanas. E tem mais uma coisa, se você se deparar com alguma queixa principal, você vai utilizar todas as técnicas desse único método no mesmo atendimento. Então, se você sentiu que naquele momento você não conseguiu liberar o suficiente aquele músculo, você entra com os amassamentos, as pressões, tudo com os pés e também com o alongamento do yoga. Quando você pega um paciente que ele é grande e você vê que naquele momento você vai gastar muita energia, e tudo isso a gente pode estar estipulando isso na hora da nossa avaliação, porque eu sempre falo, né, que a avaliação, ela é algo mágico. A avaliação, você precisa ter mãos delicadas para avaliar. Você precisa ter olhos abertos, ouvidos atentos. E você tem que utilizar todos os seus sentidos para uma boa avaliação. Então, se você vê que o paciente é muito grande, você pode fazer a avaliação e depois eu explico de que forma essa avaliação é feita, porque quando a gente vai preencher a ficha de avaliação, a gente sempre tem que imaginar assim, ó, que ficha de avaliação, a gente não gosta de sentar e ficar fazendo uma ficha de avaliação, né? Se a gente for se colocar no lugar do outro, mas a ficha de avaliação ela é importante. Então, como que a gente deve fazer? A gente deve acolher o nosso cliente, sentar ele num escalda-pés, para que a sessão, ela comece ali. E de forma bem leve, através de uma conversa, você faz a sua ficha de avaliação, porque ela é importante, a ficha de avaliação, o cliente também vai assinar ela. E na ficha de avaliação, você vai acompanhar
vai fazer um acompanhamento do seu cliente, né? Então, se o paciente for grande, e ficou determinado que na avaliação que ele precisa muito mais você utilizar os pés, você vai utilizar os pés. E você vai ver o quanto aquele momento vai fazer com que você se beneficie, mas também o seu paciente, ele vai aliviar as dores dele e você não vai ficar com dores. Porque quantas vezes a gente pega um paciente grande e ele precisa melhorar na nossa sessão, a gente vai dar tudo naquele momento. Nós vamos dar tudo naquele momento para ele melhorar. Só que se você der tudo naquele momento, com todo o teu esforço manual, vai faltar esforço, vai faltar energia para você atender até o final do dia. Então, o método da terapia podal, ele foi criado justamente para você, massoterapeuta, aumentar o seu faturamento, porque assim você vai atender até o final do dia sem se cansar, atendendo até o final do dia, você vai aumentando o seu faturamento, vai criar autoridade, porque você vai dar o melhor do tratamento para o seu cliente, você vai atender de uma forma muito mais precisa, força, né? Porque os membros inferiores, eles têm muito mais força do que os membros superiores. E o mais interessante que eu vejo em todo o método da terapia podal é que no final do dia você não fica com as mãos, com uma fadiga muscular nas mãos, que era o que eu sentia. Eu sentia muita fadiga, a ponto de não conseguir atender até o final do dia. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente está aprendendo um método e a gente não vai a fundo. E você está utilizando aquele método e não está fazendo com que as suas mãos elas fiquem reservadas para determinados movimentos esses delicados, como uma tração, uma torção. Eu ensino a fazer as torções e as trações de uma forma muito direcionada, onde você consegue melhorar muito a qualidade do fluxo sanguíneo daquela pessoa. Uma outra coisa, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu quero que vocês me digam de que forma vocês trabalham. Eu quero que vocês me deixem orientada como é que vocês chegam até o final do dia. Eu chegava muito, mas muito cansada, muito cansada. E depois que eu descobri que eu posso utilizar o peso do meu corpo para melhorar a condição do meu cliente, é claro que eu vou fazer isso. De uma forma bem transparente, avisando ele de que forma eu vou fazer. Porque os pés, eles adquirem formas funcionais e é eficaz. Se você utiliza um segmento do teu corpo que ele adquire formas funcionais e ele é eficaz, e com o peso do teu corpo você consegue mobilizar uma estrutura muscular que vai desde tendões, músculos, fáscias, tudo numa única manobra. Eu desafio você, massoterapeuta, a pegar um vídeo, melhorar os teus conhecimentos e aplicar a manobra da terapia podal. Para você ver o quanto você vai crescer profissionalmente. Os pés, eles têm características muito peculiares. Os pés, eles são maleáveis, né? Eu até tenho um pé aqui que eu quero mostrar. O pé, você vai conseguir trabalhar
com a almofada superior, você vai conseguir trabalhar com a almofada inferior, vai conseguir trabalhar com o hálux, que é esse primeiro dedo aqui, ó, e esse segundo dedo, que a gente chama de artelho. Então, esses dois dedos, acreditem, podem fazer uma manobra em todo o segmento da coluna lombar, cervical, até o occipital, pode vir de baixo até em cima. Acredita? O pé, ele também tem essa parte aqui, que ela se assemelha até como uma concha, né? Que é o arco plantar. O arco plantar, ele faz um deslizamento de uma forma muito eficaz. Então, realmente, quando você utiliza uma técnica onde você pode fazer com que os seus pés trabalhem por você, é algo que eu fico até emocionada, porque se nos tempos de hoje, veja bem, se nos tempos de hoje, onde tantas pessoas, mas tantas pessoas precisam de você, massoterapeuta, que é um profissional da linha de frente, se tantas pessoas precisam de você, você precisa adquirir novos conhecimentos, se preparar para atender essa demanda que está chegando. Imagina quantas pessoas ansiosas que a gente tem agora nesse momento, por várias coisas, mas estamos num momento mundial bem delicado de nossas vidas, e você ter uma técnica, um método, onde você pode se beneficiar, mas também beneficiar outras pessoas, tratar outras pessoas. Eu acho incrível isso, porque quando eu comecei a trabalhar com os pés, o meu faturamento, ele aumentou justamente porque ele é um método inovador, onde as técnicas que tem dentro do método são técnicas que já são muito bem estudadas, e o que eu fiz foi colocar tudo dentro de um método e fazer da melhor forma possível para entregar para você. Durante muito tempo eu estudei e consegui colocar e construir um método para entregar para você, massoterapeuta, o quanto é importante a gente ter vários conhecimentos. Porque às vezes não dá para a gente sair fazendo todos os cursos, fazendo com que a gente preste atenção em várias técnicas que estão sendo elaboradas. Mas eu, durante muitos anos, estudei cada técnica, trabalhei em cima delas, apliquei, e agora eu estou aqui dando para você, fazendo com que você tenha esse conhecimento. E quando a gente sabe de algo, voltar atrás é difícil, né? Eu sempre falo que eu gosto muito de filosofia. Eu, eu, eu baseio a minha vida em filosofia. Gosto muito de estudar e tenho um canal que se chama Nova Acrópole, um canal muito, muito especial no YouTube. E a Nova Acrópole é uma escola internacional, então tem escolas bem reconhecidas no mundo todo. Então, lá eu consigo estudar a filosofia e colocando filosofias dentro da técnica. Isso eu acho muito legal. Então, o método da terapia podal, sim, ele tem com ele acupuntura, tem a massagem ayurvédica, tem a massoterapia clínica, tem os pontos de acupuntura e também tem o alongamento do yoga. Eu quero dizer que sempre que você tem várias técnicas juntas,
você aplicando no seu cliente, o resultado é logo no primeiro atendimento. Por isso que eu sempre falo, o resultado é logo no primeiro atendimento, porque se naquele momento você precisar dessa técnica, você resgata ela e aplica. Se durante todo o teu tratamento você tá se comunicando com o teu cliente, a dor ainda não melhorou, você aplica outras técnicas. Então, fazendo isso, o resultado é logo no primeiro atendimento, porque você tem a possibilidade de tratar a pessoa com você tem cartas na mangas para fazer com que aquela pessoa melhore logo no primeiro atendimento. E com isso, olha que você melhorando as condições físicas, musculares e até mesmo de ansiedade de um cliente, quando ele sai dali, a melhor pessoa do mundo é você. Você tem a possibilidade de aumentar o seu faturamento, porque ele volta. Clientes sempre voltam quando você consegue melhorar a qualidade de vida de uma outra pessoa. Mas eu sempre falo, né, que para você melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, você tem que melhorar a sua qualidade. Porque nós, os massoterapeutas, a gente sabe que trabalhar com as mãos realmente é um desafio. Realmente é um desafio, porque você trabalha com musculaturas delicadas. Assim, se você trabalhar com outro segmento, como os pés, por exemplo, você pode ter todo um compilado de técnicas utilizando os seus próprios pés, fazendo com que as mãos fiquem livres e deixando elas mais habilitadas para outras coisas, como trações, torções, algo bem peculiar. E eu também falei na nossa conversa de hoje que a avaliação é muito especial. A avaliação é para o massoterapeuta uma das coisas mais importantes, porque assim você vai poder acompanhar o seu paciente. Você acompanha ele. E como que a gente faz uma boa avaliação? Você acolhe o teu paciente, faz um bom escalda-pés e através de uma conversa de forma bem tradicional, de uma forma bem gentil, você faz com que ele complete a ficha de avaliação, porque ficha de avaliação, todo mundo sabe, elas são grandes, elas têm que ter aquele bate e volta, assim, se você acolhe, faz um bom escalda-pés, você vai melhorar a condição dele de colocar os dados em prática, mas também ali já começa o teu atendimento, um belo de um escalda-pés, né? Eu gosto muito de fazer o escalda-pés justamente porque já começa a colocar o cliente na posição de cliente, ele já vai baixando a guarda, já vai querendo os teus cuidados, porque você, naquele momento, é a melhor pessoa do mundo para estar ali, de corpo e alma, íntegra, inteira. Esse é o nosso atendimento massoterapêuticos. Então, na nossa conversa de hoje, a gente falou sobre o método da terapia podal, onde ele tem várias estruturas que você pode melhorar, sim, e muito a condição do seu cliente, e você também melhora a sua condição como profissional de frente, de linha de frente, porque hoje em dia precisamos muito de massoterapeutas, os que possam melhorar dores, aliviar tensões, melhorar a ansiedade e tudo isso, o poder da massagem. Mas o que eu estou propondo para você neste momento, e eu venho falando sobre isso nas nossas conversas, é que você, massoterapeuta, pode utilizar os seus pés como sua principal ferramenta de trabalho, justamente porque você tem a capacidade de pegar o método da terapia podal e integrar nos seus atendimentos.
O que vocês me dizem dessa proposta maravilhosa? Hoje falamos sobre isso, eu quero agradecer muito vocês, eu gosto muito de estar aqui, fazendo com que os nossos conhecimentos sejam levados para muitas e muitas pessoas, e eu realmente espero que essa nossa conversa de hoje possa motivar você a cada um de vocês, possa motivar cada um de vocês a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com o método da terapia podal, que foi desenvolvida justamente para melhorar o que já era bom, o que já era bom. Massagear é transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do coração. Um grande abraço para vocês e até mais.